Segundo as informações divulgadas pelo canal 12 aqui de Israel, as negociações entre Irã e Estados Unidos que estavam previstas para acontecer na sexta-feira, elas estão canceladas, a princípio. E eu digo a princípio justamente porque esse é um movimento estratégico de parte a parte para obter melhores condições. Segundo o canal 12 daqui de Israel, a decisão dos Estados Unidos de cancelar esse encontro para negociações na sexta-feira em Omã se deve ao fato de que o Irã estabeleceu o local desse encontro, se recusando a se encontrar com enviados norte-americanos em Istambul, na Turquia, como previsto inicialmente, e em função, assim, o ponto mais importante, inclusive, a decisão dos iranianos de que as negociações deveriam se focar apenas na questão em torno do programa nuclear iraniano. Isso é muito lógico na medida em que, lógico do ponto de vista de análise, o cancelamento, na medida em que os Estados Unidos têm uma série de outras exigências. Por exemplo, discutir não apenas o programa nuclear, mas discutir também o programa de mísseis balísticos, o apoio que o Irã concede com financiamento e armamento aos chamados proxies, ou seja, essas forças regionais, as milícias e grupos terroristas que o Irã arma e financia em todo o Oriente Médio, a Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza, o Hamas também na faixa de Gaza, mas os Houthis no Iêmen, as milícias pró-Irã no Iraque, o Hezbollah no Líbano, enfim, todos esses atores regionais que são armados e financiados pelo Irã, e também os Estados Unidos queriam discutir a questão da repressão iraniana aos manifestantes nas ruas, os manifestantes iranianos, há estimativas inclusive de mais de 40 mil mortos, fala-se até em 60 mil mortos pela repressão iraniana contra os próprios cidadãos do país que saíram às ruas no início de janeiro, desde o início de janeiro, para inicialmente protestar contra as questões econômicas, a crise econômica no Irã, também o fato de crise de infraestrutura no Irã, fornecimento de energia elétrica, água, enfim, e que posteriormente tudo isso culminou com protestos massivos contra o próprio regime iraniano. E aqui é preciso entender também qual a posição dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump divulgou em mais de uma oportunidade que a ajuda norte-americana estava a caminho dos manifestantes. Essa ajuda ainda não chegou. Ele escreveu isso em mais de uma oportunidade. E aqui, esse é um ponto importante para entender. O que haveria de tão relevante no programa nuclear iraniano do ponto de vista em relação aos manifestantes? Sobre isso que os Estados Unidos estão a falar nesse momento. É preciso discutir a posição norte-americana, outras questões para além do programa nuclear, porque o programa nuclear não tem relação direta com as manifestações da parte dos próprios cidadãos iranianos contra o regime. É preciso expandir essa discussão. O regime iraniano, que é muito habilidoso no processo de negociações, quer trazer o foco apenas para o programa nuclear, enquanto os Estados Unidos querem a expansão dessas discussões sobre os maus tratos do regime iraniano aos próprios cidadãos, sobre o programa de mísseis balísticos e sobre o programa de financiamento aos chamados proxies, esses satélites regionais do Irã. Então, discutir apenas o programa nuclear não tem relação com aquela promessa feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de ajudar os manifestantes iranianos. Então, é essa divergência entre as partes que levou, a princípio, ao cancelamento por parte dos Estados Unidos dessas negociações, inicialmente previstas para Istambul, na Turquia, posteriormente alteradas pelo próprio Irã para que ocorressem em Omã, na Península Arábica. Então, esse é o ponto de divergência principal. Mas eu digo, em relação a tudo o que está acontecendo, ainda não é possível considerar uma figura mais definitiva. É preciso esperar os próximos dias para entender alguns pontos. Se os Estados Unidos vão mesmo levar adiante um ataque contra o Irã em função dessas divergências e, acima de tudo, se o Irã, também do outro lado desse posicionamento, vai recuar em sua posição na medida em que agora percebe
que os Estados Unidos não têm interesse de debater apenas o programa nuclear iraniano.